Pra você que é fã de Crônicas de Nárnia como eu, este livro, essa parte da análise que ele faz é muito, muito legal mesmo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer a resenha de um livro que eu fiquei muito feliz em finalmente ter lido, que é C.S. Lewis, Do Ateísmo às Terras de Nárnia, de Alistair McGrath. Acho que é assim que pronuncia, como sempre. Porque, finalmente, pra quem não sabe, Lewis é o meu autor favorito. Já fiz algumas resenhas dos livros dele aqui, vou inclusive deixar no card pra você, se você não assistiu alguma delas. Por meio de Crônicas de Nárnia, que ele escreveu, eu me apaixonei pela leitura, foi quando eu não parei mais de ler. Então é muito significativo ter lido uma biografia dele. Essa é uma das muitas biografias que tem de Lewis, inclusive eu já fiz minha top 3 próximas biografias de Lewis que eu quero ler, porque cada uma delas mostra uma vertente diferente de Lewis. Essa biografia, ela fala muito sobre a literatura de Lewis, o que ele escreveu, sobre os livros dele, o que ele estava pensando, o que estava acontecendo. Então, o McGrath, ele é um literário, então o foco é bastante nos livros. Se você não leu nenhum livro do Lewis, acha meio chato essa questão de literatura, eu acredito que outra biografia dele pode ser mais interessante para você nesse sentido. Então, por ser um livro focado na literatura, ele fala muito assim das opiniões que as pessoas tiveram, quais as críticas ele recebeu, como o público recebeu o livro, qual a intenção que ele tinha em escrever esse livro. Já vou adiantando que uma das partes que eu mais gostei deste livro foi a análise de Crônicas de Nárnia. Aprendi várias coisas que eu não sabia sobre as histórias e por que ele escreveu, e inclusive a ordem que você pode ler, o que impacta, enfim. Outra coisa que eu achei muito legal sobre esse livro é que ele traz muitos relatos das cartas e dos diários de Lewis e das pessoas que viviam em torno dele. Então eu acho engraçado, porque algumas cartas inclusive parecem uns posts que fazem em Twitter, em Facebook. Então esse era as redes sociais dele na época, eram as cartas que eles trocavam. Isso eu achei algo muito interessante. E o fato de deles manterem diários nessa época registrou muito da história, que hoje em dia a gente nunca saberia o que aconteceu, ou por que aconteceu, quais eram as ideias das pessoas naquela época se não existissem essas cartas. Bom, a história de Lewis ela é bastante extensa, como dá pra perceber pelo tamanho deste livro. Primeira curiosidade desse livro é logo no começo, porque eu achei que Lewis era inglês, mas na verdade ele nasceu na Irlanda em 29 de novembro de 1898. O hábito pela leitura desde pequenininho, porque o pai dele era advogado e gostava muito de ler também, tinha uma imensa biblioteca na casa deles. Então ele começou a ler, imaginar o mundo, ter essa mente tão imaginativa desde muito pequeno. O que me impactou bastante também é que o Lewis perdeu a mãe dele aos 10 anos de idade, ele ficou órfão da mãe muito cedo. A mãe dele morreu de câncer e isso impactou profundamente a vida dele. Lewis também tinha um irmão, o Arnie, que é o apelido que ele tem, eles eram muito unidos, muito amigos. E depois que a mãe deles faleceu, o pai não soube lidar mais muito bem com a criação de dois meninos e ele mandou eles para internato na Inglaterra. E isso impactou muito o Lewis, deixou ele muito mal. E nesse processo de internato, com especial de aprovação, um professor particular que ele teve foi o que mais encaminhou ele a se tornar ateu. Então, por meio desses estudos, né, e dessas pesquisas, ele acabou deixando de lado a fé deles. Porque na Inglaterra, nessa época, na região que ele nasceu, era uma região de protestantes. Ele desenvolveu alguma fé, mas não de maneira muito profunda. Durante toda a juventude dele, o seu crescimento, ele foi ateu, mas foi estudando cada vez mais filosofia e entendendo mais, buscando mais sentido das coisas, que ele se tornou cristão e encontrou Deus de uma maneira muito racional e bastante lenta. Tanto que tem uma discussão bem grande no livro sobre a conversão de Lewis e que data que foi exatamente e tudo mais. E antes disso, que é interessante, muita gente não sabe, é que Lewis lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele foi enviado para a França e quase morreu na guerra. Então, que desperdício você pensar que literários, né, pessoas tão intelectuais foram mandados para o meio da guerra e podiam ter perdido Lewis com 18, 19 anos de idade, era a idade que ele tinha na guerra. Então ele mostra toda a trajetória de Lewis na Universidade de Oxford, na Inglaterra, como ele conseguiu entrar lá, tudo que ele passou por lá. E a parte que eu gosto muito, que é o meu livro favorito dele, é o Cristianismo Puro e Simples, que são transmissões radiofônicas que ele fez pela BBC no pós-guerra, para motivar as pessoas, trazer esperança a elas. E foi a primeira vez que Lewis saiu do posto de intelectual, de um professor, para falar com as pessoas simples, de uma linguagem simples sobre o cristianismo, sem ter nenhuma denominação predominante, nenhum grande pregador, enfim, por trás dele, apenas ele do que ele entendia
sobre a vida com Deus. E isso fez muito mal na fama dele dentro, porque os literários eles estavam num nível e ele se rebaixou, digamos, em nível para falar com as pessoas. Isso desagradou muitos dos seus colegas, tanto que depois desse período ele acabou aceitando uma proposta da Universidade de Cambridge, que são as grandes concorrentes das universidades. E ele acabou se mudando, porque ele não tinha mais muita valorização, ele perdeu muitas oportunidades por meio disso. Então, já naquela época, ele sofreu perseguição por ter se aproximado das pessoas e divulgado o cristianismo da forma como ele fez. Isso é algo que eu achei muito interessante, muito forte que aconteceu com ele. Lewis só se casou oficialmente no final da sua vida, que é algo bem engraçado também. Foi um casamento bem esquisito, da forma como aconteceu. E Lewis não teve filhos, então encerrou a continuidade da família dele ali com ele. Inclusive o irmão dele também não se casou, não teve filhos nem nada disso. Quando chega no fim da conta da morte de Lewis, ele morreu de maneira muito triste. Ele estava sozinho sendo cuidado pelo irmão na casa que eles compraram. Então Lewis faleceu em 1963, uma semana antes de completar 65 anos. Ele estava com diversos problemas de saúde. E sobre este livro eu me surpreendi muito com o Lewis, com alguns hábitos dele. Ele era um fumante compulsivo, assim, que onde ele estava, no ambiente que ele podia, o negócio estava fedido a tabaco. Uma coisa que eu achei engraçada dele, então é isso, pessoal. Se você é fã de Lewis e quer saber um pouco mais sobre a vida dele, já leu um pouco alguns dos livros dele, essa biografia é bem interessante. Ela é um pouquinho maçante pelo fato de focar tanto na literatura, mas eu vou lendo outras biografias do Lewis aí ao longo do tempo e vai que eu acho uma que é a mais legal de todas, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, deixar seu comentário, seu like, me ajuda bastante a conseguir divulgar esses vídeos, chegar a mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam também desenvolver o hábito pela leitura e gostarem cada vez mais de livros. E é isso, pessoal. Um beijo!